depressão, ela tem basicamente ali quatro causas, né? São 3 causas e mais um ingrediente. Então, a receita para que a gente tenha uma depressão, eu sei que é chato, mas imagina que a gente quer criar uma receita de bolo para depressão. Então, a gente precisa ter uma predisposição genética? Precisa, mas muita gente, né, quando vê isso, acha que a genética ela é determinante. Não é. Nós temos quadros que a genética é responsável por 90%. Na depressão, a genética tem uma influência? Tem uma influência, mas ela tem uma influência para dar uma sensibilidade. Ela pode deixar algumas pessoas mais sensíveis a algumas coisas do que outras. A genética influencia a nossa sensibilidade ao prazer e à dor. É isso. Mas ela, por si só, não causa depressão. E mesmo a genética pode ser moldada através de mudanças específicas. Existe uma genética? Sim, existe. Mas ela está longe de ser o fator determinante. A história de vida, principalmente na infância, na adolescência, mas também na fase adulta, né? Tudo isso vai moldando a genética, com certeza. Agora, tem um aspecto do estilo de vida, né? O estilo de vida nosso, nesses tempos, né? Enfim, nesses últimos anos, do último século, é um estilo de vida que é altamente depressiogênico. O que é isso? É um estilo de vida que favorece o cérebro a entrar nesse estado de depressão. A gente vai ver, o nosso cérebro ele não foi feito, ele não foi desenvolvido para esse estilo de vida. Ok, não tem problema, a gente está vivendo aqui, tem as suas vantagens? Tem. Porém, a gente vai precisar de umas ferramentas diferentes do que a gente precisava no passado. E existe um gatilho, né? Normalmente, no primeiro quadro depressivo, a gente consegue identificar um gatilho. Tem vários tipos de gatilho, né? Enquanto para a ansiedade, os gatilhos da incerteza, eu falei na última aula, dessa indefinição, né? Para o TAG, para a ansiedade geral, na depressão, um gatilho pode estar relacionado a uma perda, às vezes, de um plano, uma perda financeira, uma perda de um parente, uma perda de um relacionamento, ou uma perda de uma profissão, ou a perda de uma expectativa, né? O que acontece no cérebro quando isso ocorre? Quando isso ocorre, o cérebro ele entra nesses motores, então ele entra nesse ciclo. Começa a acontecer um processo inflamatório, o cérebro fica inflamado, tem uma alteração na química, que aí são 3 substâncias principais que vão diminuir, que é a serotonina, a dopamina e a noradrenalina. Agora, elas são uma partezinha. Por quê? Porque a inflamação e a química faz com que os caminhos entre os neurônios paralisem. Ou seja, neurônios eles são mortos e eles são desligados. Existem neurônios que são desligados e outros são ligados. Então, quando ocorre isso, a depressão ela faz essas alterações no cérebro. Então, depressão, eu sempre digo, não é frescura porque é uma alteração no cérebro. A gente sabe que tem alteração no cérebro. Faz com que áreas do cérebro sejam ligadas e áreas do cérebro sejam desligadas. Quais? Essa área aqui na frente, que eu sempre falo, o córtex pré-frontal, que é da motivação, é desligada, a pessoa não controla isso. Isso tudo ocorre sem a gente querer. Existe um aumento do centro da dor, tanto da dor física quanto da dor psíquica, e existe uma diminuição no centro do prazer. Então, a depressão faz com que o nosso cérebro fique inflamado, com que neurônios sejam desligados, ligados, e faz com que o cérebro esteja com menos motivação, com mais dor e menos prazer. Ele sente mais dor e sente menos prazer nas mesmas coisas da vida. Isso é o cérebro depressivo. Os nossos estilos de vida mudaram drasticamente nos últimos séculos. Eu não estou dizendo que mudaram para mal, porque bem ou mal a gente vive o dobro do que a gente vivia há 50 anos atrás. Porém, é muito diferente e a gente vai ver por que isso causa depressão. A biologia do nosso cérebro não acompanhou essa mudança. A gente ainda está com o mesmo cérebro programado para a época das cavernas, para a época da história antiga. A gente não mudou, não é tão rápido. Então, o nosso cérebro não está adaptado. E aí, essa frase eu gosto muito, que é deste psicólogo, né? Eu admiro muito ele, que é o Stephen Ilardi, que foi até um dos psicólogos que me inspirou para fazer esse trabalho, né? No YouTube, eu vi uma primeira palestra dele em 2017.
ele fala essa frase, ó, nós nunca fomos, o ser humano nunca foi projetado para ter uma vida sedentária, uma vida dentro de casas, uma vida sem sono, uma vida onde nós estamos socialmente isolados, uma vida onde a gente está comendo fast food, com açúcar, com farinha, com gordura, e nesse ritmo frenético da vida moderna. Nós nunca fomos projetados para isso. Ele criou esse programa de 6 passos. Vocês podem entrar lá, tá? Os passos no programa dele, qual que era? Ele pegava a pessoa e ele falava, olha, não vou te dar remédio. Eram pessoas deprimidas, com diagnóstico de depressão. Não vou dar remédio para você. Eu vou dar suplementos de ômega 3, né, que tinham aquele EPA acima de 1000, por isso que eu falo disso, porque isso foi testado. Estratégias anti-ruminação. Como assim? Como a pessoa pode lidar com os pensamentos que ficam indo e voltando de desesperança, de culpa, de inutilidade. Como é que ela pode sair disso? Ele ensinava práticas de exercício físico aeróbico, de caminhada. Ele tinha um incentivo a terapias de exposição à luz solar incidindo na retina, que eu falo muito. Ele estimulava conexão social e higiene do sono. Ele pegou as pessoas e tratou com esses passos. E o que ele viu neste programa? Que 70% dos pacientes ou reduziram para menos da metade de sintomas, ou seja, melhoraram no mínimo metade, ou os sintomas depressivos desapareceram. E isso foi feito sem o uso de medicamento. Eu falei, pô, pera lá. Isso foi testado, e foi testado de uma forma correta. Não é um achismo, isso foi testado várias vezes. Então, isso funciona. Isso funciona. E por que isso me impressionou? Porque 70% é o número de pessoas que melhora com antidepressivo. Em geral, 70% das pessoas elas têm alguma melhora, as outras não têm.